Aleluia. João capítulo 21, versículo 20 em diante. Glória a Ti. Aleluia. João capítulo 21, versículo 20 em diante. Amém? Encontraram? E diz o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia lhe reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, Pedro, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Que discípulo? João. Então se espalhou entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, ou até que eu volte, o que você tem com isso? Vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Encontraram? Eu, João, irmão companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escrevam num livro
o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, lã como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse 5, 1. Amém? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele, diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber
te agradecemos. No nome santo de Jesus, a igreja diz: amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Poder sentar. Aleluia. Pastor, quer falar? Pode ir? Queridos, hoje, alguns dias a gente meditando um pouco sobre a palavra para trazermos no dia de hoje, me veio sobre João. Por várias vezes no Novo Testamento, João, ele é dado por Jesus, pelos escritores, na verdade, de que João era um discípulo o qual Jesus amava. Então João, entre todos os discípulos, acredita-se que João era o discípulo mais próximo, mais confidente de Jesus. Por conta disso, quando a gente começa a tratar sobre os discípulos, quando a gente começa a tratar sobre o sacrifício, o plano da salvação, o que Deus fez, enviou seu Filho e coloca em prática aquele plano, porque não havia um justo sequer aqui na terra. Então Deus, para que o homem não se perdesse e tivesse o direito de se redimir e novamente ele ter o seu relacionamento com Deus restituído, restabelecido, foi necessário que então o Cordeiro viesse, Jesus Cristo, para morrer, sofrer, e por causa do seu sangue, do seu sacrifício derramado naquela cruz, nós então tivemos o nosso relacionamento restabelecido com Deus. O véu se rasga e então nós passamos a ter novamente esse elo de ligação e nós diretamente falarmos com Deus. Por causa de quem? Dele, Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? E aí, Jesus ficou aqueles 3 anos e meio do seu ministério, andando, trabalhando, fazendo as maravilhas, os milagres, todo o seu propósito aqui na terra, e evidentemente ele veio preparando os seus discípulos, porque ele sabia que esse evangelho, o que ele veio pregar, o que ele veio fazer os homens viverem, pois só conheciam as escrituras, mas não as viviam. Então ele veio para exemplificar na prática de como se viver e para mostrar de que essa relação restaurada com Deus era somente através dele. Então ele sabia que ele necessitava que esse evangelho fosse disseminado para que chegasse até nós aqui nessa noite, para que nós então conhecêssemos esse evangelho. Então Jesus, ele sempre falou para a multidão, mas ele tinha aqueles 12 que eram os íntimos dele, e que para aqueles 12 ele tinha algo além do que ele tinha com aqueles ouvintes que simplesmente estavam no meio da multidão. E todas as vezes que Jesus pregava para a multidão, em determinado momento, quando ele acabava, ele sempre se reunia com os 12 e ele ia tratar de forma mais profunda aquilo que ele tinha tratado e passado para a multidão. Só que aí, quando Jesus morre e que ele ressuscita, e que então o plano da salvação está concluído, e para ser salvo basta apenas que todo aquele que nele, em Jesus Cristo, crer, não mais perecerá, mas terá o direito da vida eterna. Só que esse evangelho, como ele diz, precisava ser pregado a todo mundo, a toda criatura, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí Jesus ressuscita, ele vem e fica aqueles 40 dias com os discípulos. Quando ele ressuscita, que ele vai atrás desses discípulos, ele tem uma grande preocupação. A preocupação a gente já tratou aqui. Se fosse um de nós, com toda certeza ressuscitado, nós iríamos então confrontar todos aqueles que haviam nos apedrejado, todos aqueles que haviam dito que eu não era o Cristo. Então eu ressuscito, agora eu vou lá atrás do João e da Maria, hein? Tu não dizia que eu não era o Cristo, e agora? Fala aí agora. Tu não me viu morto? Agora eu ressuscitei, e agora? Fala aí. Mas não, a preocupação de Jesus não era de mostrar que ele era o cara. A preocupação de Jesus era comigo e com você. Então ele sai de forma muito rápida, ele decide reunir os discípulos, porque ele sabia que aqueles discípulos precisavam ser tratados, porque aqueles discípulos viveram com ele 3 anos e meio, viram todos os milagres, todas as maravilhas,
Mas no momento em que Jesus foi preso e passou por todo o seu momento de sofrimento, aqueles discípulos caíram fora e o deixaram sozinho. Por conta disso, Jesus sabia duas coisas: eu preciso deles para que esse evangelho seja pregado, mas eu preciso que eles sejam tratados e que eles sejam curados internamente, porque eles estão se sentindo indignos de pregar o evangelho, de sequer falar que me conheciam. Eles estão envergonhados. Pedro queria voltar a pescar, todos eles queriam abandonar o ministério e não tinham mais lembrado da sua promessa de que ele ressuscitaria. Então Jesus, imediatamente quando ele ressuscita, ele manda chegar a informação até os discípulos que ele queria reunir com eles. Ele reúne com os discípulos, ele vai puxando um por um, vai falando com um por um, e ele vai tratando um a um, para que então eles compreendessem qual era o chamado, para que então eles compreendessem que o reino de Cristo não era aqui nessa terra, e que o reino dele é o reino espiritual, e para que eles então compreendessem que cada um deles tinha um desafio a cumprir dentro do propósito que glorificasse o nome de Deus e que levasse a humanidade a ter o direito da salvação. Amém até aí? Depois disso, depois que Jesus reúne com esses discípulos e que ele fica esses 40 dias, a gente começa a observar do texto em que nós falamos, depois que Pedro encontra com Jesus ali no mar e que eles vão assar peixe, e que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Aquela história que a gente já sabe. Logo em seguida, quando Jesus acaba de falar com Pedro, aí Pedro diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo, ou seja, Pedro olhou e viu João o seguindo. Era o médico que na ceia havia lhe reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? João, na última ceia, perguntou para Jesus: Jesus, quem é o traidor? Me conta aí. E João declinou o seu rosto, sua cabeça no peito de Jesus. Ao ver João, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a esse, Jesus? Aí Jesus olhou para Pedro e disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga. Então olha o que aconteceu, olha o que Jesus fala. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e diz assim: Jesus, e João? E João aí, a resenha do João? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, se eu quiser que Pedro fique até que eu volte para buscar a minha igreja, até que eu volte, para então se consumar tudo que eu venho explicando para vocês, o que tu tens a ver com isso, se eu quiser que ele fique até que eu volte? Então, quando os outros ouviram Jesus falar isso, eles imaginaram que Pedro não iria morrer, que Pedro tinha então ficado imortal, ou que todo mundo ia morrer, mas Pedro ia ficar vivo até que Jesus voltasse. E essa história se espalhou. Então, naquele momento, Flávio Joséfo, ele conta que Pedro, ele passou, a partir daquele discurso que os discípulos começaram a divulgar, ele passou então a ser uma espécie de um amuletozinho que os irmãos olhavam e diziam: João, rapaz, João não vai morrer, João não vai morrer. Mesmo Jesus tendo falado e tendo explicado mais à frente, dizendo: ora, Jesus não tinha dito, a explicação do próprio João, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas que se ele quisesse que ele permanecesse até que ele voltasse, o que Pedro teria com isso? E aí a gente começa a compreender um pouco da história deles. Jesus, nesse momento, ele faz uma promessa para João, sem que João perceba. Jesus não diz, o texto ele é muito claro quando ele diz assim: se eu quero. A palavra, eu fui ver nos originais no grego, é se eu quero. Ele está falando no presente, agora. Não é se eu quiser. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Então ali Jesus, ele está afirmando que João ficaria até que ele viesse. Mas eles imaginavam, e meditando na palavra, eu fui perceber, rapaz, eu fico
porque eu disse, mas se eu quero. Aí fui estudar Apocalipse. Rapaz, Aleluia. João viu. Aleluia. João viu a volta dele. João viu Jesus voltando. Porque o que nós temos hoje de convicção de como será a volta de Cristo, como se dará a volta de Cristo, está no livro de Apocalipse, escrito por João, quando ele foi para a ilha de Patmos, e o Espírito Santo o revelou como seria, e o revelou mais. Então Jesus, quando disse, se eu quiser, se eu quero que ele esteja até que eu volte, assim João ficou, assim João esteve. Mas aí a gente vai compreender que todos os discípulos, depois que Jesus então ele sobe aos céus, depois que Jesus, muito horrível, Pedro, quando chegou o seu momento de aproximadamente 60 anos de idade, Pedro foi então condenado a ser crucificado, igual Jesus. Mas ele exclama e diz que não seria digno de morrer igual ao mestre, e ele pede para que então que ele sofra a mesma pena, porém com a cruz de cabeça para baixo. Então Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. O próprio Judas, que traiu Jesus, ele vai, ele se mata, e ele provavelmente, não há uma convicção exata de como Judas morreu, pois tem duas passagens que se confrontam, mas os grandes estudiosos dizem que Judas provavelmente se enforcou à beira de um precipício e que ele caiu e teve suas partes, como Lucas relata, e teve suas partes no ato da queda, aberta sua barriga e os seus órgãos interior expostos. Depois a gente tem também Judas, irmão de Jesus, que morreu igual Mateus. Existia me fugiu o nome do equipamento da arma, que era um machado na ponta e uma espécie de um prego na outra ponta, e eles enfiavam esse prego na cabeça, para que então furasse o crânio, e ele perdesse sangue, mas ficasse inconsciente, mas ficasse consciente, mas de uma forma louca. Então Mateus morreu dessa forma, e Judas, irmão de Jesus, morreu também dessa forma. A gente teve Filipe, que morreu apedrejado com aproximadamente 80 anos. Bartolomeu, olha Bartolomeu morreu, ele foi colocado em um saco, e ele foi espancado, igual como se matava gato. Botava dentro de um saco, e ele foi espancado, e depois de espancado, ele foi jogado no mar, dentro do saco. Simão Zelote foi cerrado ao meio, só que devagar, não foi de uma vez. Ele foi cerrado, e à medida que cerrava um pouco, parava para ele gritar e para ele sentir a dor. Quando ele parava de gritar, cerrava mais um pouco, e assim foram, até que então ele perdesse a consciência e ele viesse a falecer. Então todos os discípulos tiveram mortes horríveis, mortes muito dolorosas. E em todos esses momentos, o momento deles final de morte, nunca rejeitaram a Cristo. Nunca mais rejeitaram. O que eles fugiram, o que eles rejeitaram outrora, antes de Jesus morrer, ser crucificado e ressuscitado, depois de ter visto Jesus ressuscitado, ter recebido o Espírito Santo e ter compreendido qual era o seu chamado, o propósito de Deus para com cada um de nós, eles então compreenderam esse propósito e foram até a morte. Aleluia. Por quê? Pela convicção de quem era Jesus, do que era a salvação, e que aquele evangelho precisava chegar até eu e você aqui. Então eles foram e enfrentaram todas as consequências até a morte. Só que tem um discípulo que não passou por esse processo. Tem um discípulo que não morreu de forma dolorosa. Até tentaram. João, quando já estava na reta final da sua jornada, já para começar a reta final da sua jornada,
Olha como é bom a gente ser o discípulo amado, né? Já no final da sua jornada, vários estudiosos, vários teólogos, Flávio José, que é um contemporâneo do período de Jesus, ele conta que João Domiciano apareceu, que então foi o líder dos romanos naquela época. Domiciano começou a perseguir então os cristãos, e ele chega, chama João, ele começa a ler o que estavam falando sobre Jesus, que antes de sermos chamados de cristão, o povo que seguia Jesus ele era chamado de o caminho, era assim que era chamado, o caminho. Ali é o povo do caminho, ali é a galera lá do caminho. Aí só depois nós então passamos a ser chamados de cristãos. E aí Domiciano, quando ele começa a ler, ele começa a ver todas as histórias, o que falavam de Jesus, quem era esse Jesus. Então ele tem curiosidade e ele decide procurar saber um pouco mais disso. E chega a informação para ele que eles tinham um homem que tinha vivido e que andou junto com esse Jesus que ele estava lendo. E aí ele chega e diz: manda chamar esse homem. Aí vão lá e chamam João, levam João para ele, um senhorzinho, aproximadamente seus 90 anos. E aí ele chega lá na frente do imperador, e o imperador pergunta para ele: me fala aí sobre esse Jesus, conta para mim. E aí João começa a contar. Só que João começa a contar sem medir as palavras. João fala o que era pecado, João fala o que estava errado. Só que Domiciano, ele vinha da cultura grega, e a cultura grega, já ouviram falar a mitologia grega? Os gregos, eles acreditam em Zeus, Hércules, né? Hades, então Afrodite. Eles acreditam que esses deuses, os deuses mais poderosos, em determinados momentos, quando eles se viam entediados, eles desciam até a terra. Eles então iam se satisfazer aqui na terra, ou com lazer, ou com mulheres, ou com homens. Então esses deuses desciam e eles mantinham relações com as mulheres, e dali nascia um filho que era chamado de semideus. Essa era a fé do povo grego da época. Então esse povo que acreditava nesses deuses, quando João vem e começa a falar e dizer que aquilo ali que eles acreditavam não era verdade, que aquilo ali não existia e que eles estavam errados, aí acontece o que acontece com muita gente quando ouve falar de Jesus. Jesus, ou tu te converte, ou tu odeia. Não existe meio termo. Ou tu ama Jesus e serve a Ele, ou tu vais repudiá-lo e nem querer saber dele. É por isso que a gente vê esse povo aí que fala dos crentes, que não quer nem saber de crente, tem horror, tem ódio de crente. Mas tem nós que conhecemos e que amamos e queremos, e que a gente não deixa ninguém falar do nosso crente, né? Só que aí, olha a doideira. Domiciano, quando João acaba de falar, ele não se converte. Então ele fica o quê? Furioso. Quando ele fica furioso, ele vai e diz assim: nós vamos fazer o seguinte, João. Rapaz, me afrontou e agora eu estou bravo contigo. Pega o caldeirão de azeite aí. Nós vamos te enfiar, estou te condenando à morte no caldeirão de azeite fervendo. Eles pegam o João, não fala nada, entra no caldeirão. Eu fico imaginando a cena: um caldeirão cheio de azeite. Para caber um ser humano é um caldeirão grande, concorda? Né? Aí um caldeirão cheio de azeite. Todo mundo parado, olhando. Lá vem o discípulo: olha aquele, o Jesus que ele diz que ressuscitou, que isso, aquilo. Todo mundo para, começa a olhar. Vai pegando João, aquele velhinho que não consegue nem caminhar direito. Pega João, deve ter colocado um banquinho, alguma coisa, sobe João, e vão colocando João dentro do caldeirão de azeite fervendo. Quando eles colocam João dentro do caldeirão de azeite fervendo, aí eu que como, eu já fico imaginando um bife, né? Quando é colocado na manteiga do óleo, que né? Então eu fico imaginando João sendo colocado e de repente saindo aquela fumaça do corpo, e quando a fumaça some, que eles olham,
Lá está o João, dentro do caldeirão, vivo. Vivo, sem nada, sem marca nem nada. Eu acho que a impressão dele estava numa sauna, numa banheira, sei lá. Só que quando acontece isso com João, então Domiciano olha e ele diz: rapaz, esse cara não é filho de homem normal. Esse cara não é, lembra que eu acabei de contar da fé dele sobre os deuses? Então o que eles acham? Esse cara não é filho só de homem normal. Esse cara é filho de algum Deus. E não é que o cara sabia a verdade mesmo, porque João já tinha aceitado a Jesus, então ele passou a ser filho de quem? De um Deus mesmo. E aí eles imaginavam que Jesus era então, que João era então semideus. E aí eles pegam João, e para esses semideuses que tinham ocorrido, tinham passado por situações que a ciência não conseguia explicar, como pessoas que ficavam 10 minutos embaixo d'água e não morriam. Hoje a gente sabe que são pessoas que conseguem fazer apneia, pessoas que tinham adquirido doenças que ninguém tinha sido curada e tinham sido curadas. Eles, como não conseguiam explicar, eles achavam que então era semideus, era filho de um homem com Deus, e por isso ele não morria, ou não acontecia com ele o que com o ser humano normal aconteceria. Aí tinha para eles a ilha chamada Patmos, e nessa ilha eles acreditavam que existia lá um campo de força ao redor dessa ilha, e que todos esses semideuses, todos aqueles bandidos de altíssima periculosidade, eles enviavam para essa ilha e ficavam isolados do resto da humanidade. E então eles se sentiam seguros por deixá-los lá naquela ilha. E aí João sai do seu caldeirão, então ele é enviado para a ilha de Patmos. Aí vai João, velhinho, no barquinho, chega na ilha de Patmos. Eu fico imaginando o que João conversava com Jesus. Já imaginou a doideira de tu mergulhar no caldeirão de azeite, fervendo, e não te acontecer nada? É uma intimidade muito profunda. É uma fé inabalável. E aí João chega na ilha de Patmos. E quando ele chega na ilha de Patmos, então Deus decide revelar a João aquilo que ele lá atrás havia lhe prometido, aquilo que ele lá atrás havia dito para Pedro: Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? E João ficou. Mas como o texto que a gente leu aqui, aí João, quando está na ilha de Patmos, agora a gente vai começar a compreender o texto que nós lemos. João, quando ele está na ilha de Patmos, então Deus aparece com ele em espírito, é levado, e ele começa então a ter as revelações, porque o livro de Apocalipse não é só sobre o fim dos tempos, não é só sobre o que vai acontecer. O livro de Apocalipse, ele revela o porquê e o que, sobre o que aconteceu. Ele revela o que estava acontecendo com João naquele momento, o que está acontecendo conosco hoje, e ele revela o que irá acontecer. O livro de Apocalipse, ele fala sobre o passado, o presente e o futuro. E aí quando João recebe essa revelação, aí ele fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 9: eu, João, irmão companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que ele diz? Eu estava lá na ilha chamada Patmos. Vocês compreenderam o que era agora a ilha chamada Patmos? Quem é que ia para lá? Aí é isso que João diz aqui, eu estava lá na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus e porque ele testemunhava que Jesus era o Salvador. Por ele ser esse discípulo que cumpriu o seu propósito, ele então foi lançado na ilha de Patmos. E é isso que ele diz aqui: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele em Espírito ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva no livro
o que você vai ver, e mande às 7 igrejas. Voltei para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Só que olha só, João, quando ele conheceu então o mestre Jesus, os cabelos eram castanhos, os seus olhos eram castanhos. Ao invés de um cinto cingido de ouro, ele usava só uma túnica de linho. Ao invés das suas sandálias, que eram feitas de couro. Estão compreendendo? Então João vê o Cristo que nós iremos ver quando ele voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Vocês lembram que quando Jesus morre e ele ressuscita, que Maria vai tocar e ele diz assim: Maria, não me toques, porque eu ainda não estou glorificado, eu estou em um corpo ressuscitado. Então Jesus, em um corpo ressuscitado, ele tinha um corpo de carne e osso, mas sem sangue, porque o seu sangue havia ficado derramado na cruz do Calvário. Esse mesmo corpo que ainda não estava glorificado, ele foi capaz de atravessar a parede, ele foi capaz de subir aos céus em uma nuvem, e esse mesmo corpo de carne e osso foi capaz de comer peixe com os discípulos à beira da praia. Então esse corpo ressuscitado que eles viram não era nem um pouquinho o corpo glorificado em que nós o veremos no dia em que ele vier nos buscar para morar. Então quando Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu quero que João fique e veja até que eu venha, tu não tem nada a ver com isso. Mas como todas as coisas de Deus nunca é o que a nossa mente pequena fica imaginando, então João recebeu a revelação de como é e como virá o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aí ele diz aqui, ó: voltei para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, que era a palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-la, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo, mas eis que estou vivo, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte do inferno. João vê o Cristo que iremos ver quando viermos buscar. Os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo, o cinto cingido no peito feito de ouro. Isso é para a gente imaginar como ele é. A sua voz como o barulho das águas. Isso é como ele é. E aí ele é revelado o céu a João. Ele começa a ver então como é Jesus, como é o céu, o que aconteceu, porque o que estava acontecendo e o que estava por vir, o que iria acontecer. Experiência extraordinária.
Ninguém, nunca mais na história da humanidade, a gente tem relatos de pessoas que foram arrebatadas, de pessoas que dormiram e que tiveram visões em espírito. Deus veio, tomou, levou, mostrou. Agora, ao ponto de caber no livro de Apocalipse, foi algo muito extraordinário. E aí entra um detalhe. Vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Pausa aí. Esse livro, o estudo sobre Apocalipse, as profecias do Apocalipse, e esse livro, até aquele determinado ponto da revelação é que ele está nas mãos de quem está sentado diante do trono, no trono. Aquele livro, se ele fosse aberto, havia destruição que saía daquele livro. Se aquele livro fosse aberto, haveria destruição para a humanidade. Para a gente não se aprofundar muito, mas éramos nós sem Cristo, éramos nós sem o direito da salvação, éramos nós vivendo sem que o plano da salvação estivesse sendo colocado em prática. E foi por isso que João, ele chora, porque ele então sabe que naquele livro tem a destruição, naquele livro tem o que há de pior, mais pavoroso para com a humanidade, e não havia ninguém para então abrir e segurar aquele livro. Então João chora na sua visão, porque é o fim. Na hora em que o livro se abrir, acabou, tudo iria ser destruído. Só que na hora em que João chora, que é submetido ao que nós passamos desde a criação do mundo, desde o momento em que o homem rejeitou a Deus, desde o momento em que Deus sempre ficou lutando para restabelecer o seu relacionamento com o homem, e o homem sempre virando as costas e traindo a Deus, tudo que o homem fez para querer ultrapassar Deus, para querer ser Deus, fazendo o mal para com o seu irmão, fazendo o mal para com a sua casa, toda abominação, tudo que havia de mais impiedoso, de mais brutal que pudesse nascer no coração de um ser humano, havia então, e não havia salvação para a humanidade. Por conta disso, João chora, porque não tinha então quem segurasse como a humanidade ia se salvar. E aí a gente vai para o versículo seguinte, 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Por quê? Porque foste morto
Fique de pé. E o texto transcorre dizendo o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número deles era de milhões e milhares de milhares, e eles proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, todos os seres celestiais, e sobre a terra, que somos nós, e debaixo da terra, aqueles que já morreram, ele viu então que toda criatura, todas essas criaturas, e tudo que neles há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. João viu como vai ser. Jesus prometeu e cumpriu para ele como vai ser. Infelizmente, para muitos cristãos, isso virou história de carochinha. Isso virou historinha de revista. Tem crente dentro da igreja que não acredita que Jesus subiu aos céus. Tem crente dentro da igreja que não acredita que ele vai voltar para buscar. Tem crente que vem para o culto, que clama: Jesus é meu Senhor, meu Salvador, mas ele acha que a vida é aqui. Ele acha que acabou e deu. E esse é o grande ponto do plano da salvação. Esse é o grande X da questão sobre quem é salvo e quem não é. Essa semana nós fomos ministrar lá na área 2. Deus falou algo para mim muito forte. Sabe por quê? Porque sabe como é que a gente chama as pessoas para conhecer Jesus hoje? Sabe como é que a gente chama? Imagina que não é o Robson, é uma pessoa que não é crente, tá? Sabe como é que a gente apresenta Jesus para eles? A gente apresenta assim: cara, eu sei que a tua vida está horrível, eu sei que tu está sem dinheiro, eu sei que tu está todo endividado, eu sei que está tudo desmoronando, eu sei que está horrível, mas eu tenho a solução para esse teu problema. Olha como a gente apresenta Jesus para as pessoas: eu tenho a solução para esse teu problema. Aí tu me pergunta: quem é? É Jesus. Essa tua falta de dinheiro, esse teu desemprego aí há 3 anos, cara, aceita Jesus como teu Salvador e tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. E tu vai ver que Ele vai abrir as portas. E se tu for dizimista fiel e ofertante, tu vai ver que nunca mais vai faltar dinheiro no teu bolso. E tu vai ver: vem e aceita Jesus. Aí sabe o que acontece? Ele quer ou não quer resolver o problema dele? O que ele diz? Quer aceitar Jesus? Quer. Aí a igreja: glória a Deus, uma alma para Jesus. Aí a gente chega com ele, ele diz: pastor, minha vida está uma droga, está tudo arrebentado, eu estou para me separar da mulher, meu filho não fala comigo há 3 anos já, eu durmo na sala, ela no quarto,
a gente já está em adultério, já está um negócio horrível, a minha casa está toda destruída, a minha filha está andando com mais amizades, está metida em droga, sabe, eu já tenho pensado em me matar, eu não aguento mais. Aí a gente apresenta Jesus assim, ó, tu quer resolver esse teu problema? Quer? Aceita Jesus. Se tu aceitar Jesus, vai tudo ficar uma paz. Se tu aceitar Jesus, tua filha vai parar de se drogar. Se tu aceitar Jesus, tu não vai ter mais problema nenhum no teu casamento. Aceita Jesus que tu vai ver como a tua vida vai mudar. Aí ele, o que ele diz? Quer aceitar Jesus? Quero. Porque ele quer o quê? Resolver o problema dele. Aí a igreja, glória a Deus, mais uma alma para Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus não é isso. O plano da salvação não é isso. Aceitar a Jesus como seu Salvador não é isso. É por isso que ele mesmo nos diz em Mateus que no dia do juízo chegarão as pessoas e vão dizer: Mestre, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Isso ele está falando de quem? Dos que o conhecem, de nós, de quem conhece a ele. E o que ele responde? Rapaz, aparta-te de mim, porque eu nunca, não é eu estou te desconhecendo, ele diz: eu nunca te conheci. E o conheci no sentido original, eu nunca tive parte contigo, eu nunca fui íntimo de ti. Não interessa o que tu fizeste, o que tu pregou, o que tu profetizou, o que tu cantou, o que tu ofertou, o que tu dizimou, não interessa nada do que tu fez, porque tu nunca tiveste intimidade comigo, porque tu nunca me aceitaste pelo que eu sou, pelo que eu tenho como plano da salvação. Tu aceitaste a mim porque tu queria resolver os teus problemas financeiros. Tu aceitaste a mim, tu foste me buscar na igreja porque tu queria resolver o problema lá na tua casa. E tu achas que por conta disso, e porque tu tocava, e porque isso e aquilo que tu tinhas parte comigo, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aceitar a Jesus vai muito além de tocar ou de abrir a porta para quem entra ou de pregar em seus cultos. Ser cristão, ser salvo, é ter a certeza e a convicção de que Ele, por causa dele, nós temos os nossos pecados justificados perante o Pai. Por causa do sacrifício que Ele fez, nós tivemos o nosso relacionamento restaurado com Deus. E Ele é o nosso advogado perante o Pai. Porque pecar, continuaremos sendo pecadores e nunca deixaremos de ser. Mas pelo sangue dele, o sacrifício que Ele fez, Ele nos redime de todo o nosso pecado. Mas para quem? Para aqueles que reconhecem que é através dele, é por ele. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Querido, tu vai ter muito problema na tua vida, tu vai ficar liso, as contas vão atrasar sim, tu vai ter, o pau vai torado para tua mulher em casa, vai sim, porque ninguém está aquém os problemas e as aflições da terra. Não busque Jesus, não busque Jesus como moeda de troca. Salvação não tem nada a ver com moeda de troca. É verdade. Ah, mas então Jesus não pode resolver os meus problemas? Pode. Se Ele quiser, Ele pode tudo. Se Ele quiser, Ele faz tudo. Tu não louva? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não é?
Se ele fizer, querido, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas a tua salvação, que foi ele quem nos deu, isso tem que se permanecer inabalável. É por isso que quando nós temos a certeza e a convicção da salvação, não importa o que aconteça, não importa as adversidades que possam passar ou entrar no nosso caminho, nós continuaremos firmes. Por quê? Porque Ele nos traz a paz que excede o entendimento. E todos os dias Ele renova as nossas forças para que nós venhamos a caminhar e cumprir o propósito dele para a humanidade. Pregar o Evangelho, falar do amor dele, e que todo aquele que nele crê terá a salvação. Não é todo aquele que para ele pedir vai ganhar. Não é todo aquele que o problema que tiver vai ser salvo. É todo aquele que crê que ele é o Messias, que ele é o Senhor dos Senhores, que ele é o Filho do Deus vivo, que foi criado para nos resgatar, eu e você, da perdição, que não tínhamos mais solução, e passamos então a ser agraciados com o plano da salvação, um presente único dado dele para nós, e tivemos o direito da vida eterna, de chegarmos no céu, de estarmos junto com ele, ele assentado no seu trono, com os seus cabelos brancos, com o cinto cingido de ouro, e nós cantando que ele é santo, 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 santo. Ele é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor que nos sustenta, o Senhor Jesus, que pagou o preço por cada um de nós, para que nós um dia estivéssemos lá com ele para todo o sempre. Amém. Assim seja. Ouve a sua cabeça. Existe uma canção